Evangelho de Lucas, capítulo 18, os versos de 1 a 8. Lucas, capítulo 18, os versos de 1 a 8. A palavra de Deus diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou. Mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Quarta-feira é um culto de oração. A gente tem alternado as nossas atividades e espero também que as metodologias, porque depois de um longo período de repouso e ausência, essa é a primeira quarta-feira que eu estou com os irmãos. E eu fiquei pensando sobre essa questão, inclusive de oração. A reflexão surgiu ontem, uma conversa que nós tivemos em casa, eu e Luzimar, à noite, antes de dormir. Dormimos até um pouco mais tarde do que o normal. Pensando sobre essa questão de muitos velórios, desde a semana passada para cá, começamos nessa jornada de porta de hospital e enfermaria no domingo passado, e isso não tem dado trégua para a gente. Pessoas que nós conhecemos, amigos, pessoas desconhecidas, pessoas próximas a irmãos queridos nossos, né? E falávamos sobre a necessidade de orar e pedir a Deus misericórdia, uma intervenção poderosa. E eu fiquei pensando sobre isso, a questão de orar, porque a Bíblia diz que é para a gente orar constantemente, né? Deus mostra a resposta de oração em algumas situações, como o caso de Jacó, o rei Ezequias, né? E também tem a experiência do apóstolo Paulo. O apóstolo Tiago manda a gente orar pelos enfermos, né? Uma série de Jesus orava pessoalmente, individualmente, uma série de situações. E eu me deparei com esse texto. E é interessante que, se você prestar atenção, o próprio texto, ele revela o contexto. Por que razão Jesus contou essa parábola? É o contexto. E a razão é, ele queria que nós entendêssemos a necessidade de orarmos sempre sem desanimar. Não é só orar. É orar sempre e nunca desanimar. Nunca desanimar. E aí eu comecei a estudar o texto, eu comecei a ler o texto, a pesquisar sobre o texto, e eu fiz algumas anotações aqui para mim particularmente, e eu disse, eu vou compartilhar com a igreja, né, porque tem me confortado e me abençoado. E a primeira questão que eu destaco aqui é o fato de que a oração muda situações, circunstâncias e corações. A oração não muda só uma situação ruim. A oração não muda só uma circunstância negativa. A oração muda corações. Eu acho um paradoxo na narrativa do texto, porque o texto se refere ao juiz e Jesus fala lá no verso 6, ouçam o que diz o juiz injusto, quer dizer, um contrassenso, né? Um juiz nunca pode ser injusto. Ele tem que ser, no mínimo, imparcial.
né? E no máximo imparcial. Né? Mas Jesus deixa claro que o juiz é injusto. E o texto pontua isso, veja você. O homem estava lá na cidade dele, verso 2, não temia Deus e nem se importava com ninguém em volta dele. Não estava nem aí. Não queria nem saber. Não tinha temor de Deus, não tinha nada. E aí, veja só o que ele fala no verso 4, o próprio juiz falando no verso 4. Embora eu não tema Deus e nem me importe com os homens. Mas aquela mulher estava pedindo por justiça, ela estava clamando por justiça, e ele se sentiu incomodado com aquilo. Aquilo começou a mexer com o coração dele, aquilo começou a mexer com as convicções, inclusive as que ele não tinha sobre Deus. E eu disse, que maravilha, não tinha percebido isso ainda nesse texto. Não muda só situações, não cura só uma enfermidade, não resolve só um problema. A oração muda corações. A pessoa mais dura, a pessoa mais incrédula, a pessoa mais revoltada, a pessoa mais contumaz, pode ter o seu coração transformado como resposta de Deus às nossas orações. Outra coisa que eu achei interessante no texto é que fala-se tanto em perseverança na vida do crente, perseverança, e quando se fala em perseverança, a maioria das pessoas pensa em perseverança na salvação. Que maravilha, o crente não perde a salvação. Eu creio nisso. Eu creio porque, embora alguns apóstolos tenham sugerido a ideia da perda da salvação, como o caso do próprio Tiago, né, o próprio autor de Hebreus, né? Então, assim, olha o que Jesus disse. Jesus disse claramente, as ovelhas que o Pai me dá, nem o diabo pode tirar da minha mão. Então não tem como, quem tem salvação não perde. Né? E mesmo quando cai numa tentação, ou quando por alguma razão, cede à pressão do mundo e do pecado, a Bíblia vai mostrar que o salvo não tem alegria na prática do pecado. E uma hora ele, quebrantado pelo Espírito Santo, ele volta à presença de Deus arrependido. Então tem isso no Antigo Testamento, a própria experiência de Davi, né? No Novo Testamento, Jesus conta a parábola do filho pródigo, né? São situações dessa natureza. Mas Jesus fala aqui de perseverança, mas perseverança na atitude de orar, de interceder, de clamar. Não adianta orar, não tem solução. Mas quem diz que não tem solução? Só tem uma pessoa que pode dizer que não tem solução. É Deus. E Deus, se quiser, dá solução até para as coisas que não têm solução. Porque não tinha solução quando Balaão, né, estava lá profetizando contra o povo de Deus, porque se vendeu para Balaque. E não tinha solução, o cara estava empedernido, né? O cara estava empesteado. Deus deu uma solução. Qual foi a solução que Deus deu? A mula chamou a atenção do profeta. Deus deu solução. Moisés se deparou com o mar e o povo, e os egípcios atrás, não tinha solução. E ele mesmo parou e ele se questionou, o que é que a gente vai fazer agora? Deus deu solução. Qual foi a solução que Deus deu? Abriu o mar. Pedro, num primeiro momento, eles pensaram que era um fantasma que estava andando em cima da água, né? Eu não condeno nenhum deles, porque se eu estivesse no meio do mar também, e se viesse alguém andando em cima da água, eu não sei nem se eu pensaria alguma coisa ou se eu pularia do barco para sair fora daquilo lá, né? E aí, mas se é tu mesmo, manda eu ir ter em conta. Ele foi, aí ele viu a força do vento, ficou com medo, começou a afundar, ia morrer afogado, não tinha solução. Deus deu solução. Qual foi a solução? Jesus estendeu a mão e tirou ele da água.
Deus dá solução para coisa que não tem solução. Humanamente, oi, Inês? Deixou de olhar para frente. A gente faz isso o tempo todo. Em vez de olhar para a provisão de Deus, a gente olha para o boleto. Quando chegou a conta do DAEP na minha casa, depois do vazamento, R$ 611, eu falei para a mulher, banho 3 vezes por semana, louça vai montuar na pia. Ela suspende a limpeza da casa, porque não pode ficar lavando garagem, não pode ficar molhando planta. Aí ela, mas eu tenho que ir lá conversar, mas... Aí eu falei, você vai lá conversar? Não, eu não vou, vai você. E a conta estava lá, R$ 611. Aí eu tive que ir lá, a Gisele me levou de muleta e tudo. E aí o moço olhou para mim e disse, não, está anotado aqui que tinha um vazamento. O funcionário foi lá olhar. Ele, R$ 299, tá bom, para pagar. E o senhor pode pagar em 6 vezes, sem juros. Eu falei, está ótimo. Cheguei em casa... E ainda para pagar fora do prazo, depois da data do vencimento. Cheguei em casa e falei para a mulher, pode não molhar as plantas, pode lavar o quintal, pode tomar banho, está tudo resolvido. Entendeu? Aí, é o que eu estou falando, eu olhei para o boleto, eu olhei para a conta de água, não olhei para a provisão de Deus. Até porque da outra vez que teve vazamento que eu fui lá, eu não tive essa vantagem toda, né? O desconto não foi desse tamanho, 50%, e nem foi parcelado da forma que foi lá. Né? Aí eu falei, eu estava com aquilo na cabeça, né? Falei, Deus dá solução. As irmãs de Lázaro estavam lá orando, e Jesus chega e ela disse para Jesus o quê? Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ele morreu porque você não estava aqui. Quer dizer, em última análise, se ele morreu, a culpa é tua. Porque nós mandamos um recado para você e você não veio. Está fedendo já, né? Mas que é isso, Jesus? O defunto já cheira mal, tem 4 dias. E qual foi a solução que Jesus deu? A solução de Deus. Lázaro, sai para fora. Entendeu? E o mais interessante, eu já falei isso e vou repetir, e toda vez que eu falar desse texto, eu vou mencionar isso. Eu gostaria que Deus me revelasse como que Lázaro saiu, porque a Bíblia diz que depois que ele saiu, Jesus disse, tira as faixas dele, ou seja, o defunto saiu ainda enrolado nas faixas, feito múmia. Pois então, isso, aí a irmã matou a charada, isso é que é providência de Deus. Não tem nem faixa de múmia que prende defunto que segura a solução de Deus, que Deus dá quando Ele dá. Agora, não pode parar de orar. Não pode desistir. Não pode esmorecer. Não pode olhar o boleto e perder a visão da providência. Não, eu falo, eu sou sincero, eu não posso pregar só para a igreja. É a experiência que eu vivi agora, tem poucos dias atrás. E eu quero essas experiências na minha vida enquanto eu tiver vida e saúde, porque eu quero crescer na minha fé cada vez mais. Não é fácil, não é simples. Mas a gente não pode desistir. Tem que perseverar. Não é à toa que a Bíblia diz, perseverai na oração. Perseverar é insistir. Perseverar, na perspectiva humana, pode parecer até que a gente está sendo chato. Mas ninguém que chega diante de Deus com fé, com o coração quebrantado para orar, chateia Deus. Deus não tem esse problema com ele, porque ele tem compaixão. Sim, sim. Pode não acontecer do jeito que a gente está pedindo, mas não é por isso que a gente vai parar de orar. Vamos orar, vamos clamar. Outra coisa que eu achei interessante aqui, oração promove justiça no tempo de Deus. Se fosse só promove justiça, aleluia, a gente podia dar um
uns pulos de alegria aqui, mas no tempo de Deus. Não foi na hora que a mulher quis, não foi na hora que ela orou, não foi na hora que ela pediu. Foi na hora que Deus quebrantou o coração do homem. E é interessante, presta atenção aí, vê lá, verso 3. Verso 3. Havia naquela cidade uma viúva que se dirigia ao juiz lá e faze-me justiça contra o meu adversário. E aí vem o verso 5. Vê lá o verso 5. A viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça. Entre o início das orações e a decisão do homem, demorou um tempo, e não foi um tempo pequeno, porque o juiz diz, essa mulher está me aborrecendo. Eu já estou por aqui com você, mulher. Você larga do meu pé. Né? Aí veja lá de novo agora o verso 7. Né? Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Às vezes a gente ora de dia e quer resposta no dia para o dia. Mas a mulher teve que orar dia e noite, vários dias e várias noites até que Deus respondesse. Às vezes a gente ora pedindo a Deus uma resposta no dia, mas Ele quer responder à noite. E às vezes é na noite seguinte, outras vezes é 3, 4 noites depois. E a gente precisa esperar o tempo de Deus. Olha, sobre essa questão do tempo de Deus, tem 2 colocações no Novo Testamento que me deixam maravilhados. Uma delas é em relação à vinda de Jesus. O apóstolo Paulo diz, ele veio na plenitude dos tempos. Nem 1 minuto antes, nem 1 minuto depois. Ele veio no tempo exato do propósito de Deus. E outra afirmação que o próprio apóstolo Paulo faz também, quando ele fala com relação à ação de Deus, ele diz, na plenitude da bênção. Não é na hora que eu acho que a bênção tem que me abençoar. E não é na hora que eu acho que vai ser bênção. É na hora de Deus, quando Ele resolve de fato abençoar. Porque aí é na plenitude da bênção. E tem que ser na plenitude do tempo de Deus. Não é na nossa hora. A gente não controla Deus. A Bíblia já alerta que o tempo de Deus é diferente do nosso. Eu oro e peço a Deus que responda a minha oração de um dia para o outro, 24 horas. E a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. Você vai morrer e não vai ver a resposta da oração, porque 1000 anos é tempo pra caramba. Depende dele, eu não controlo isso. E se não bastasse o alerta bíblico da gente tentar controlar o tempo, né? Tiago fala sobre isso, né? Para de dizer que você vai fazer e acontecer amanhã. Diz assim, se Deus permitir. Mas o povo hoje, até os crentes, você fala assim, se Deus quiser, irmão. E Ele quer, pastor, Ele quer. Quem garante que Deus quer? E por fim, a ideia da justiça aqui. Isso aqui me deixou encucado. E eu fui pesquisar. Para começar, Jesus não diz qual era a necessidade da mulher, só diz que ela pedia, faze-me justiça contra os meus adversários. Ela estava sendo atacada, perseguida, haviam adversários. E a palavra adversário na Bíblia, ela é usada inclusive para se referir a Satanás. Então é possível que ela estivesse padecendo até uma opressão espiritual. E quando vai falar da resposta da oração, Jesus não diz, Deus atendeu a oração dela e fez o que ela havia pedido. Disse, fez justiça. Deus vai fazer justiça. A justiça de Deus
mostra para a gente que Deus defende a nossa causa sempre. Não importa a causa que seja, Ele sempre defende a nossa causa. E Ele sempre age em nosso favor. A maneira como a palavra justiça aparece no verso 3 significa isso. Defende a nossa causa. E a maneira como a palavra justiça aparece no verso 7 significa Deus age em nosso favor. Não há promessa na Bíblia de que Deus vai responder a oração do jeito que a gente quer e nem na hora que a gente quer. Mas o que Jesus deixa claro aqui é que a resposta de Deus sempre vai promover justiça. Justiça na nossa vida. E aí voltamos à parte de nunca desistir de orar. Oração depende da fé incondicional. É interessante, Jesus tem uns negócios assim, né? Para deixar todo mundo meio... Eu acho que se fosse nos dias de hoje, ninguém ia entender nada do que Jesus falava. Porque ele está falando sobre oração, sobre um juiz que não temia Deus, que não ligava para ninguém, mas Deus moveu o coração do homem, a mulher ia receber a justiça, não diz que ela ia receber o que ela queria, mas que ia ser feita justiça na vida dela. Aí do nada Jesus diz assim, e quando o Filho do Homem voltar, ele vai achar fé na terra? O que ele está dizendo aqui com essa pergunta? Vocês querem a resposta de oração, vocês querem a justiça de Deus, mas vocês não têm fé, pô. Vocês não têm fé no poder de Deus. Né? Assim, é coisa boba assim, mas eu acho que já contei para algumas pessoas, né? Não sei se falei na igreja, mas rapaz, se o senhor está com medo de fazer a cirurgia, eu digo, se eu falar que eu não tenho medo, eu não estou sendo honesto, né? Falei, eu sou um velho de 62 anos, sou diabético, sou hipertenso e sou asmático. E falei, então se eu falar para você que eu não tenho medo de tomar uma anestesia e ficar por lá, eu não estou sendo honesto, né? Porque eu sei das minhas limitações. O senhor vai operar, não é lógico, não tem solução, entre ficar aleijado, eu ter que cortar o joelho, botar uma prótese, tentar recuperar, eu vou tentar recuperar. Véio. Falei, enquanto tem solução, eu estou tentando, quando tiver remenda, eu estou fazendo. Aí cheguei na sala de cirurgia, o doutor Fábio, né, a gente tem uma amizade boa, ele falou, e aí pastor, está com medo? Eu digo, olha doutor, já tive com mais medo, agora eu estou tranquilo. Ele está tranquilo? Ele, mas o senhor tem coragem de entregar seu joelho para eu operar? Eu falei, doutor, eu estou entregue aqui, não é só o joelho não, a minha vida. Agora, vê bem o que o senhor vai fazer aí, porque eu entreguei o senhor e essa equipe inteira na mão de Deus. Se o senhor fizer alguma coisa errada, aí o senhor vai se acertar com Deus. Aí ele disse, opa, aí nem eu sei se eu opero agora. Aí eu falei, não, mas pode operar, que tem uma igreja inteira orando pelo senhor e pela sua equipe. Agora, presta atenção no que o senhor vai fazer. Você entrega para Deus. Ou você crê na ação e no poder de Deus, ou você empaca, ou você trava e não faz nada, não dá um passo, nem para frente, nem para trás, nem para um lado, nem para o outro, fica ali parado. E aí daqui a pouco você está churumingando a vida. Você está murmurando que é pecado, em vez de estar crendo, em vez de você com fé, né? Vai falar igual a irmã de Lázaro, né? Morreu porque o senhor não veio. Que se o senhor estivesse aqui, não tinha morrido. Não pode ser assim. A fé é incondicional. E a fé, além de ser incondicional, ela tem que ser inesgotável. A fé não pode acabar. A fé não pode diminuir. A nossa fé em Cristo, a nossa fé na ação e no poder de Deus, tem que ser inesgotável. Não importa quanto tempo leve. Não
podemos desistir de crer e de orar pela fé na ação e no poder de Deus. Se o Filho do Homem voltar e não achar fé em lugar nenhum, no nosso coração, no meu coração, ele tem que achar uma fé incondicional. Porque é a fé que salva, é a fé que opera milagres, é a fé que traz ação de Deus na terra, é a fé que cura. A oração da fé salvará o doente. Não podemos desistir de crer. E é com essa perspectiva, é com esse sentimento, é com essa compreensão que a gente precisa orar. Mas não se iluda, não é fácil. É um desafio, mas graças a Deus nós temos o Espírito Santo que nos conduz, e eu creio que há de nos capacitar para a gente orar sempre, sem desistir jamais e com fé. Em nome de Jesus. Amém.